Pouca gente sabe, mas um erro comum no jejum pode sobrecarregar seus rins antes mesmo de você sentir fome. E o mais curioso é que a ciência explica exatamente por quê. Já deixa o like e fica comigo até o final, porque o que acontece com seus rins pode te surpreender. Quando você para de comer, o corpo não entra em desespero. Ele reduz o ritmo de forma inteligente, muda prioridades e ativa mecanismos antigos de sobrevivência que ficam adormecidos no dia a dia. Nada é aleatório nesse processo. Tudo segue uma lógica biológica bem definida. A fonte de energia começa a mudar gradualmente. O organismo passa a economizar glicose, acessa reservas internas e ajusta hormônios que controlam fome, gasto energético e equilíbrio interno. É uma transição silenciosa, mas profunda. Esse início é crucial porque prepara todo o restante do jejum. A forma como o corpo responde agora determina como órgãos importantes vão se comportar nas próximas horas. E entre esses órgãos, os rins têm um papel central. Os rins são muito mais do que filtros de urina. Eles monitoram constantemente o sangue, analisando o volume, concentração de minerais e substâncias circulantes. Qualquer mudança alimentar chega até eles rapidamente. Durante o jejum, a queda de glicose e de insulina altera o ambiente interno. Esses sinais químicos avisam os rins que o corpo entrou em um novo estado metabólico. A partir daí, ajustes começam a acontecer. Por isso, os rins reagem cedo. Eles adaptam a forma como lidam com líquidos e sais para manter o equilíbrio do organismo. Mesmo sem perceber, seu corpo já está se reorganizando. Nas primeiras horas sem comida, a redução da insulina é um dos sinais mais importantes. Esse hormônio influencia diretamente como o corpo retém sódio e água. Quando ele cai, os rins percebem imediatamente. Com esse novo sinal, os rins passam a eliminar mais sódio. A água acompanha esse processo, aumentando a produção de urina. É uma resposta fisiológica normal, não um sinal de problema. Muitas pessoas sentem essa mudança logo no início do jejum. A sensação de desinchar aparece rápido, mas ainda não tem relação com gordura. E isso é só a primeira mudança, porque o que vem depois envolve pressão, inflamação e equilíbrio interno. A insulina funciona como um mensageiro que orienta armazenamento e retenção. Quando a comida desaparece, essa mensagem perde força. Os rins entendem que não precisam manter tanto líquido no corpo. Com isso, eles começam a liberar excessos acumulados. O volume corporal diminui e a pressão interna tende a se ajustar. Esse processo traz uma sensação de leveza. Esse efeito inicial costuma enganar. Muitas pessoas acreditam que já estão emagrecendo, quando na verdade é apenas uma mudança no equilíbrio de líquidos. A queima de gordura acontece depois. Sem entrada constante de alimentos, o corpo precisa ser preciso. Os rins entram em um modo de ajuste fino, controlando exatamente quanta água deve permanecer no organismo. Eles evitam tanto a desidratação quanto o excesso de líquidos. Esse mecanismo é fruto da evolução humana. O corpo aprendeu a lidar com períodos de escassez, e os rins são peças fundamentais para que o jejum aconteça de forma segura. O sódio é um mineral essencial, mas também é um grande regulador de líquidos. Durante o jejum, a eliminação de sódio aumenta porque os rins recebem menos sinais para retê-lo. Quando o sódio sai, a água acompanha. Esse é um dos motivos pelos quais o peso corporal pode cair rapidamente nos primeiros dias. Não é gordura, é reorganização interna. Se essa perda não for acompanhada de hidratação adequada, surgem sintomas como tontura e fraqueza. O corpo está funcionando bem, mas precisa de suporte. Muitas pessoas percebem que urinam mais ao jejuar. Isso costuma causar preocupação, mas na maioria dos casos é apenas adaptação fisiológica. Os rins estão ajustando o volume de líquidos circulantes. Eles eliminam excessos acumulados durante uma rotina alimentar constante. É um processo temporário. Com o passar dos dias, essa resposta tende a se estabilizar. O corpo aprende um novo padrão. Mas é aqui que muita gente se confunde e começa a cometer erros. A liberação de líquidos influencia diretamente a pressão arterial. Com menos volume circulante, a pressão tende a diminuir levemente. Por isso, algumas pessoas relatam sensação de cabeça leve ao levantar rápido. Esse efeito é mais comum em quem já tinha pressão mais baixa. Em indivíduos saudáveis, o corpo se adapta. Os rins ajustam novamente o volume. A pressão encontra um novo ponto de equilíbrio. O jejum reduz estímulos inflamatórios ligados à alimentação constante. Menos inflamação significa menos agressão ao sistema interno. Os rins se beneficiam desse ambiente mais calmo.
Com menos inflamação, a filtragem acontece de forma mais eficiente. Esse efeito não é imediato, ele surge com a continuidade do hábito. A ciência observa esse padrão em protocolos bem conduzidos. Após certo tempo sem comida, o corpo reduz o uso de glicose. A gordura passa a ser uma fonte principal de energia. Essa mudança altera substâncias circulantes no sangue. Os rins precisam lidar com novos compostos metabólicos. Por isso, eles ajustam seu trabalho. Não é sobre esforço extra, mas sobre adaptação. O corpo inteiro entra em sintonia. Quando a gordura passa a ser usada como energia, o corpo produz subprodutos diferentes. Esses compostos precisam ser filtrados e equilibrados no sangue. Os rins entram como reguladores. Eles mantêm o pH estável e evitam acúmulos indesejados. É um trabalho de ajuste fino. Em pessoas saudáveis, esse processo acontece sem sobrecarga. O organismo foi preparado para alternar fontes de energia. Estudos observam que o jejum intermitente, quando bem feito, não prejudica rins saudáveis. Pelo contrário, pode melhorar alguns marcadores metabólicos. A redução da insulina e da inflamação cria um ambiente mais favorável. Os rins passam a trabalhar em condições mais equilibradas. Esses benefícios dependem de contexto. Alimentação adequada e hidratação são fatores decisivos. O jejum não age sozinho. A ciência investiga se períodos sem comida podem oferecer proteção renal. Os resultados iniciais são promissores. Menos inflamação e melhor controle metabólico reduzem agressões repetidas. Isso pode preservar a função ao longo do tempo. Ainda assim, não é uma garantia automática. O benefício aparece em estratégias conscientes. Exageros anulam vantagens. O problema surge quando o jejum é feito sem critério. Falta de água, excesso de restrição e repetição extrema criam estresse. Os rins precisam de equilíbrio. Sem líquidos suficientes, a filtragem se torna mais difícil. E é exatamente nesse ponto que o jejum deixa de ajudar e começa a prejudicar. Por isso, jejum não é sinônimo de privação total. Ele exige respeito aos limites do corpo. Segurança vem antes de resultados. O corpo sempre avisa quando algo não vai bem. Tontura persistente, urina muito escura e fraqueza extrema são sinais claros. Esses sintomas indicam desequilíbrio. Ignorá-los pode levar a complicações. O jejum deve ser interrompido. Ouvir o corpo é parte do processo. O objetivo é adaptação, não sofrimento. Saúde vem em primeiro lugar. Durante o jejum, a água assume um papel ainda mais importante. Sem alimentos, ela se torna a principal aliada dos rins. A hidratação adequada mantém o sangue fluido, facilita a filtragem e evita a sobrecarga. Os rins dependem disso. Beber água não quebra o jejum metabólico, pelo contrário, sustenta o processo. É uma base de segurança. Nem todas as pessoas respondem da mesma forma ao jejum. Algumas condições exigem atenção especial. Indivíduos com histórico renal, uso de medicamentos ou pressão instável precisam de orientação. O risco aumenta sem acompanhamento. Jejum não é obrigatório. Adaptar a estratégia é sinal de inteligência. Cada corpo tem limites. O jejum saudável respeita sinais do corpo. Ele inclui hidratação, descanso e retorno alimentar adequado. O jejum perigoso ignora limites, exagera na duração e negligencia a água. Os rins sentem primeiro. A diferença está na intenção. Um fortalece o organismo, o outro gera estresse desnecessário. Médicos observam melhorias metabólicas em protocolos bem conduzidos. Menor inflamação e melhor sensibilidade à insulina aparecem com frequência. Os rins se beneficiam desse ambiente mais equilibrado. A filtragem ocorre com menos agressões repetidas. Esses resultados dependem de constância e bom senso. O jejum é ferramenta, não solução mágica. A resposta não é simples, mas é clara. Rins saudáveis tendem a se adaptar bem ao jejum. Quando feito com consciência, o processo pode reduzir estresse metabólico. O corpo entra em harmonia. No fim, tudo depende de como você jejua. Seus rins não querem extremos, eles querem equilíbrio. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor seu corpo, se inscreve no canal. Cuidar dos seus rins hoje pode mudar sua saúde no futuro.